Se você depende de uma única fonte de aquisição de clientes hoje, uma única fonte de geração de demanda, você não tem um negócio. Tem uma renda extra. E fica comigo aqui que eu vou trazer hoje para você um insight que salvou meu faturamento e pode salvar o teu também. Beleza? Fica comigo até o final, que eu vou trazer essa ideia aqui, a ideia principal desse vídeo de fato, da reflexão de hoje, para que você entenda e às vezes pode te ajudar de fato aí a você conseguir atingir seu próximo nível de faturamento. Legal? Porque às vezes a gente só tá travado em um pontinho. Às vezes a gente deixa uma coisa que não era pra a gente deixar de fazer, a gente deixa de fazer e a gente perde o resultado. Então foi comigo aqui que eu vou te dar esse insight aqui que salvou meu faturamento há um tempo atrás e agora eu vou trazer isso aqui pra você. Eu queria te fazer uma pergunta hoje. Quantas fontes de aquisição de demanda você tem hoje no teu negócio? O que é fonte de aquisição de demanda? São os funis que você roda para você conseguir trazer novas pessoas na frente do teu negócio para que você consiga ofertar produtos para essas pessoas. Quantas fontes, quantas origens de geração de demanda você tem hoje? Porque assim, se você me falar que você hoje tem uma única fonte, toda a tua fonte de geração de demanda, toda a tua demanda, ela vem de uma única origem, eu preciso te falar que você está com um sério problema no teu negócio hoje. Porque assim, quero te fazer outra pergunta para a gente refletir sobre isso aqui juntos. Se essa fonte ela para de funcionar amanhã ou semana que vem, o que você faz? Qual é o seu plano de contingência para isso aqui? Porque quando você está construindo um negócio, você tem ali custos fixos, né? E para você conseguir lidar com esses custos fixos, mas o lucro que você precisa ter ali mês a mês no teu negócio, até para que você consiga bancar a sua própria vida pessoal, isso aqui precisa ter um faturamento previsível, uma entrada de caixa previsível ali mês a mês. E se você depende de uma única fonte de geração de demanda, o que acontece se essa fonte ela seca do dia para a noite? Você tem que, de forma totalmente desesperada, correr atrás de você otimizar essa fonte de geração de demanda, ou você, de forma desesperada também, incluir e aplicar uma outra fonte de geração de demanda. Então, assim, não é a melhor, em paralelo ao que já está funcionando no momento de conforto, você aplicar outras fontes de geração de demanda, para que você não fique dependente de uma só fonte. É igual se você tem, por exemplo, vou utilizar esse desenho que já está pronto aqui, você tem 3 vendedores. Só que o vendedor 2 aqui, ele faz 90% das suas vendas, ou seja, ele é o melhor vendedor. Então você está dependente de uma única pessoa ali dentro do teu negócio, que você não pode fazer. O que você deveria fazer? Você deveria pegar essa pessoa aqui e colocar essa pessoa, esse vendedor número 2, para treinar os outros vendedores pelo menos 1, 2 vezes por semana ali. Ele passar o que ele sabe para esses vendedores. Porque senão você fica dependente de uma só pessoa. E a gente nunca pode ficar dependente de uma só coisa. Por que essa pessoa ficou sem cabeça? A gente nunca pode ficar dependente de uma só coisa. E a mesma coisa para geração de demanda. Você não pode ter apenas uma fonte de geração de demanda. Você precisa ter outras fontes. Eu não estou falando que você precisa ficar fazendo aqui empilhamento de funis, ter 300 funis, até porque você não tem nem operacional, nem mão de obra para você conseguir executar todos os funis. Mas assim, você não pode depender só de um, cara. Você precisa ter pelo menos aqui outros 2 aqui, ou pelo menos mais um outro funil que te dê a segurança de que se um parar, é muito difícil dos 2 ou dos 3 funis pararem ao mesmo tempo, tá? Ainda mais se você está conseguindo fazer ali eles dependerem ainda mais lá na ponta de coisas diferentes. O que é os funis dependerem de... os sistemas de geração de demanda dependerem de coisas diferentes lá na ponta? Eu vou te explicar. Quando a gente tem aqui a geração de demanda, a gente tem 3 categorias macros aqui de geração de demanda. A gente tem os formatos pagos, tá? A gente tem os formatos outbound
E a gente tem os formatos inbound orgânico, né? Porque aqui é inbound pago, né? Mas eu falo só pago. Aqui é curto prazo, aqui é médio prazo para conseguir cliente, aqui é médio, longo prazo para conseguir cliente. Isso aqui a gente pode resumir como anúncios, né? E aqui a gente pode resumir como prospecção. E aqui a gente pode resumir como conteúdo. E aqui dentro de cada uma tem diversas estratégias, obviamente. Se você tem sistema de geração de demanda, por exemplo, um aqui e um aqui, você está diferenciando bem ali as suas fontes de geração de demanda. Porque você está diferenciando também a origem. A origem é o que? É anúncio. Aqui a origem é prospecção e aqui a origem é conteúdo orgânico. Entende? Então, assim, você precisa diferenciar as suas fontes de geração de demanda para você depender de diferentes canais e de diferentes origens de fato. Que aí cada vez mais você torna o teu negócio independente e torna o teu negócio o mais previsível possível. Para que ele não quebre se uma fonte parar de funcionar e você ter que correr absurdamente para aplicar alguma outra fonte de geração de demanda e você conseguir gerar resultado. Não estou falando que você deve fazer empilhamento de funil, de novo, dando ênfase nisso. Estou falando que você precisa ter fontes. Estou falando que você precisa ter opções, variedade, para que você consiga gerar demanda de diversas formas diferentes. Para que pessoas cheguem no teu negócio de diferentes lugares. Se você depende de um lugar só, é muito simples essa lógica. Se esse lugar parar de gerar pessoas, é muito complicado. Porque assim, o insight agora, entrando no insight que eu falei que ia trazer para vocês, né? Obviamente aqui a gente já viu muita coisa valiosa, né? Porque assim, pode você aplicar outras fontes de geração de demanda. Isso aqui pode ser o divisor de águas para você não quebrar o teu negócio em algum certo momento, em algum dado momento. Mas assim, o insight relacionado a isso, essa parte de geração de demanda é que você nunca pode parar de gerar demanda. Você nunca pode parar de gerar demanda, cara. Nunca pode parar de gerar demanda. Independente do que aconteça. Sempre tem que estar gerando demanda. Sempre tem que estar gerando demanda. Porque assim, você está gerando demanda hoje, por exemplo, através de prospecção. Você está prospectando hoje para daqui a 30 dias, 40 dias, 60 dias, o teu pipeline está cheio de oportunidades. Então assim, você não pode parar de gerar demanda. Porque senão você está se prejudicando lá na frente. Você não pode pausar os anúncios que estão funcionando só porque você está com um gargalo de entrega. Não, você tem que resolver o gargalo de entrega, obviamente. Resolver o produto, mas você não pode parar de gerar demanda. Você não pode parar de gerar demanda. Isso aqui foi um insight que mudou muito as coisas por aqui, porque eu parava. Eu parava de gerar demandas. Quando, eu vendi bem semana passada, então eu vou parar aqui os anúncios um pouquinho, até para ajustar algumas coisas internamente. Isso não existe no mundo real. Isso não existe na prática vivenciada de negócios. Você não pode parar de gerar demanda nunca. Nunca, nunca, nunca. Até porque você tem que aproveitar o seu momentum. Você tem que aproveitar isso. Você está crescendo, você tem que colocar mais energia ainda para crescer mais, aproveitar o momento que está dando certo ali. E assim, é muito simples, tá? São 2 passos, 3 passos aqui para você conseguir melhorar isso dentro do teu negócio. Primeiro, você precisa listar o que está ativo no teu negócio. Então, lista o que está ativo dentro do teu negócio hoje em relação à fonte de geração de demanda. Cara, da onde a minha demanda está vindo? Tá? Cara, se você responder essa pergunta e, e for de indicação, sim, cara, pelo amor de Deus, muda tudo no teu negócio, porque você não pode depender nunca somente de indicação. Nunca somente de indicação. E assim, se você depende hoje de indicação, clica aqui embaixo e agenda uma conversa com a gente. E aí a gente vai entender melhor o teu caso e te dar um direcionamento melhor. Clica aqui abaixo, ali onde está escrito agende uma conversa e agenda ali uma conversa que a gente vai melhorar isso aí. Porque assim, não pode de jeito nenhum depender de indicação somente ou depender da sorte para vender. Não existe isso. Tá? Então o primeiro passo aqui é você listar o que está ativo no teu negócio. O segundo passo é você listar as possibilidades de geração de demanda que você tem. Tá? Que você sabe hoje.
Além desse funil aqui, eu sei que eu posso aplicar esse funil e eu sei aplicar esse funil. Além desse funil aqui, eu sei que eu posso aplicar esse sistema de geração de demanda. Eu sei como fazer isso. Se você não sabe, se você tem um funil só hoje, um sistema de geração de demanda rodando, mais ou menos ali, e você não sabe qual outro funil, qual outro sistema de geração de demanda você pode aplicar para ter resultado, você também agenda uma conversa com a gente aqui, que eu vou te mostrar novas opções de geração de demanda que você pode ter dentro do seu negócio, para que você não dependa somente de uma. Então você lista as possibilidades de geração de demanda que você tem. Terceiro, você escolhe uma para começar a aplicar hoje e está rodando até final da semana. Ou até final de 7 dias, tá? Então daqui até uma semana para frente. Por que isso? Velocidade, velocidade, velocidade. Você ouviu esse insight, você entendeu que esse insight pode ser algo, um divisor de águas no futuro ali, né? Porque assim, é muito melhor você mudar enquanto as coisas estão confortáveis do que você mudar, você esperar para mudar quando você está no desconforto, desesperado, precisando mudar. É melhor agora que você está no conforto e no conforto, entre aspas, você mudar e adicionar novas fontes de geração de demanda do que você esperar a fonte secar para ter que adicionar outra demanda. E eu não estou falando para você mexer em time que está ganhando. Então, assim, se você tem uma fonte de geração de demanda hoje que está funcionando, que está te trazendo faturamento médio mensal ali, você não pode mexer nessa. Você pode otimizar normalmente igual você já faz. Agora, você não pode mexer nela. Você não pode, essa nova fonte de geração de demanda, ela não pode influenciar essa outra fonte de geração de demanda. E assim, senão você também mexe num jogo que tá ganhando e assim, às vezes pode começar a perder tudo. Então assim, toma cuidado. Tomar um cafezinho. Então, ponto 1, listar o que você tem ativo. Ponto 2, listar as possibilidades de geração de demanda que você tem. E ponto 3, escolher uma para começar a aplicar hoje. Hoje. Velocidade de aplicação. Perfeito? Então, esses são os 3 pontos aqui que você precisa para você conseguir, de fato, adicionar novas fontes. E você parar de ficar dependente, cara. Parar de ficar dependente de uma fonte só de geração de demanda. Vou te dar um exemplo prático. Esse canal do YouTube aqui é uma nova fonte de geração de demanda. Que eu sempre quis aplicar. Isso aqui é mais um projeto pessoal meu, tá? Do que realmente o projeto da Brand Elite Sales Team, que é onde a gente vende nossos serviços, consultorias, mentorias. Isso aqui é um projeto mais pessoal meu. É um projeto que eu falei assim, cara, eu quero realmente compartilhar esse conhecimento, experiência de quem tá no campo de batalha, vivendo a aquisição de cliente dia após dia, para as pessoas que estão nesse caminho também, ajudar algumas pessoas ali. Então era uma vontade minha, uma coisa que eu já tinha, essa vontade de querer compartilhar esse conhecimento. Só que, obviamente, se tornou uma fonte de aquisição de demanda também, cara. De qualquer forma. A partir do momento que eu coloco links na descrição, possibilitando a pessoa a ir para o próximo passo, ou a conhecer um pouco mais do nosso trabalho, virou uma fonte de geração de demanda. É uma fonte de geração de demanda baseada em conteúdo, que é uma fonte de geração de demanda a médio e longo prazo. Então, cara, aplica novas fontes. Aplica novas fontes aí para você não depender de uma fonte somente. E sim, obviamente, se você gosta desse tipo de conteúdo, olho no olho, direto ao ponto, de quem realmente está no campo de batalha, sem edição, cara. Porra, sem nada que foge aos nossos princípios de negócio, direto ao ponto, de quem realmente está no campo de batalha, se inscreve aqui no canal. Curte o vídeo. Compartilha com quem você acha que precisa. Comenta aqui embaixo se o insight te ajudou, se foi útil para você. Engaja aqui no vídeo para ajudar, obviamente, o canal e também você demonstrar pra gente que isso aqui tá fazendo sentido, pra gente continuar produzindo, para que eu continue produzindo conteúdo aqui. E você pode trazer também nos comentários dúvidas e pontos que você tenha de dificuldade, trava dentro do teu negócio. Legal? Então se inscreve no canal, dá uma olhada nos links que eu tenho aqui abaixo também, separei alguns materiais gratuitos,
Cara, coisas bem interessantes aqui para você conseguir melhorar teu resultado também. Mas o principal, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, comenta, para ajudar o canal a crescer e também você mostrar pra gente que tá funcionando, que tá sendo legal e a gente conseguir continuar produzindo aqui para vocês. Estamos juntos e até a próxima.